pessoas ainda acham que organizar a vida financeira é muito difícil. Mas a verdade é que organizar a vida financeira é muito mais fácil do que você imagina. Porém, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo, acha que organizar as finanças é impossível justamente porque faz do jeito errado. O que eu vou te mostrar agora são estratégias que eu aprendi lá atrás, que eu aplico na minha vida financeira até hoje, tanto com o meu dinheiro quanto com o dinheiro do Bruno, para que a gente possa ter uma vida financeira mais leve. Isso aqui não tem nada a ver com ganhar mais dinheiro, mas sim com organização financeira. Por que que eu falo isso? Na minha cabeça eu conseguiria organizar minha vida só quando eu ganhasse mais dinheiro. E eu acabava usando isso como muleta. Então, por exemplo, não consigo organizar minha vida financeira, tudo bem, mas quando eu ganhar mais, isso aqui vai se resolver. Basicamente, ficava postergando essa minha mudança de vida, essa minha organização financeira. E o melhor de tudo isso é que depois que você assistir esse vídeo, você vai conseguir aplicar isso aqui na tua vida ainda hoje, e eu tenho certeza que tudo que eu te falar aqui vai fazer muito sentido pra você e pra sua vida financeira. Antes de eu começar, deixa eu te explicar uma coisa. Você pode estar me vendo agora, deve estar falando, nossa, pra ela é muito fácil falar, ela já tem uma vida financeira boa, ela tem uma vida financeira organizada, ela viaja o mundo. Porém, o que eu quero te dizer é que, gente, nem sempre foi assim. Eu já passei muito sufoco, eu já fui extremamente desorganizada. Eu não conseguia fazer sobrar dinheiro pra nada. Ganhava bem, mas não adiantava de nada. Eu não conseguia guardar dinheiro. Eu não conseguia criar as minhas metas. Eu não conseguia literalmente tirar nada do papel e transformar em realidade. Basicamente, eu vivia como se não houvesse amanhã. Eu vivia pensando, se eu ganho 3 mil, eu tenho 3 mil pra gastar. Se eu ganho 5 mil, eu tenho 5 mil pra gastar. Porém, eu acredito que ninguém nasce dessa forma. Isso veio muito da minha criação. Na minha casa, eu não via a minha mãe, por exemplo, não via o meu pai, por mais que eles fossem separados, terem um controle financeiro. Ninguém nunca se planejou para o futuro na minha família. Eu sempre via as pessoas ganhava X, gastava X e às vezes até contava com o limite do cartão de crédito para poder realizar e alcançar coisas que sonham. Então antecipava um sonho ou outro, justamente porque não tinha organização, não tinha noção do dinheiro. Porém, adianta alguma coisa eu culpar alguém em relação à minha vida financeira? Não, por quê? Já sou adulta, já ganho meu próprio dinheiro, já resolvo os meus próprios problemas. Então, se eu tenho algum problema financeiro hoje, a culpa vai ser minha, vocês concordam? E aí, lá atrás, tinham 3 coisas que eu fazia e que me mudaram muito em relação ao dinheiro. Eu vou compartilhar essas 3 coisas com vocês e eu quero te mostrar, através dessas 3 coisas que eu vou te falar aqui agora, que se você conseguir fazer isso aqui, a sua vida financeira realmente vai ser transformada. Eu não tô falando isso da boca pra fora não, tá? Eu sei que às vezes tem muita gente que fica enrolando, falando um monte de coisa e piririporó. Isso aqui realmente funciona, mas depende de você aplicar, porque não adianta nada você assistir esse vídeo e não aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu fazia e que eu mudei. Eu achava que o meu salário era 100% para gastar. Como eu disse, na minha cabeça, se eu ganhasse 5 mil reais, eu tinha 5 mil reais ali para usar naquele mês. E sabe o que é o pior? Eu achava que eu tava no controle. Mas no final do mês, o saldo era sempre o mesmo. Zero. Tudo que eu ganhava, eu gastava, não poupava, não investia, não fazia absolutamente nada. No final do mês, eu tinha 0 reais. E aí, a virada em relação a isso aconteceu quando eu comecei a definir um orçamento para o meu dinheiro. Como assim? Até hoje, eu comecei lá atrás e até hoje eu faço isso. E eu acho que é extremamente importante, principalmente para que eu saiba o quanto eu posso gastar em cada área da minha vida. Então, por exemplo, eu faço meu orçamento dividido em algumas categorias. Como lazer, então eu sei o quanto eu posso gastar em lazer, o quanto eu posso gastar em restaurante, quanto eu posso gastar para fazer alguma coisa que eu gosto aos finais de semana, pedir uma comida, pedir um iFood, enfim. Segunda coisa, casa. Como assim? Quais são as minhas despesas da casa e o quanto eu vou gastar nessas despesas? Então, por exemplo, aluguel, quanto eu pago de aluguel? X, isso aqui não tem como alterar. Conta de água, conta de energia, material de limpeza, o quanto que a casa me custa. Por quê? Se eu não tenho um limite de valor que eu possa gastar, vocês concordam comigo que não tem fim? Não tem teto? O limite é só quando o dinheiro acaba? E é óbvio que eu também, dentro desse meu orçamento, eu coloco as minhas metas. Porque vocês sabem que eu amo viajar. Eu e o Bruno piscou, a gente achou uma passagem barata, a gente achou um hotel legal, a gente tá indo viajar. E como que eu consigo fazer isso? A gente tem as nossas metas. Eu tenho uma caixinha com o Bruno, uma caixinha de viagem, que todo mês a gente se dispõe a colocar um valor
nessa caixinha. Por que que a gente faz isso? Por exemplo, há um ano atrás a gente tava de boa aqui em casa, apareceu uma passagem pra Miami que tava R$ 1.500 pros dois. Se a gente não tivesse aquele dinheiro ali na hora, provavelmente a gente não teria comprado essa passagem. Só que a gente tinha a nossa caixinha, a gente tinha o nosso dinheiro, a gente literalmente abriu lá, comprou, fomos viajar. Só, como eu disse, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem muito claro o nosso orçamento e o quanto a gente vai disponibilizar desse valor para as nossas metas. E fazer isso, fazer essa distribuição de orçamento, me deu muita clareza. Hoje eu sei exatamente o quanto eu posso gastar com as coisas que eu quero, eu sei exatamente o quanto eu posso gastar com as minhas responsabilidades, sem que isso me gere culpa e susto. Porque quantas vezes você chega no final do mês e você olha lá a fatura e fala: minha nossa senhora, como que eu gastei todo esse valor? E você vai olhar lá e você fica inconformado, você fica desolado, você fala: meu Deus do céu, como que eu consegui gastar tudo isso? Você conseguiu gastar tudo isso porque você não tem um orçamento definido, você não tem um teto para cada área da sua vida, então você acaba perdendo o controle do teu dinheiro. A segunda coisa que eu fazia e que eu mudei 100%, eu esperava sobrar para guardar. Isso aqui foi um dos pontos principais que fez com que eu mudasse muito a minha mentalidade. Eu ganhava um dinheiro relevante, mas eu não tinha nenhum controle sobre o meu dinheiro, sabe? Eu falava assim: bom, esse mês eu vou guardar, sei lá, R$ 2.000. Chegava no meio do mês, acontecia alguma coisa, eu não conseguia guardar esse dinheiro. Chegava no final do mês, eu tinha gastado 100% do valor. Eu era extremamente desorganizada. Quando eu conheci o Bruno, ele já era o oposto de mim. Ele já era um cara extremamente organizado. Ele sabia exatamente para onde ia cada real dele. E isso fez com que eu olhasse para ele e falasse: caramba, que cara organizado. Eu preciso ser assim. E aí, conversando com alguns casais, né, eu percebo que todo relacionamento tem um que é mais desorganizado, mais gastão, que no meu relacionamento era eu, e um que é extremamente organizado, que no meu relacionamento era o Bruno. Hoje, nós dois somos organizados. Confesso que eu tenho um perfil de mais gastadora, tá? Mas, o que acontece? Hoje a gente sabe o quanto a gente pode gastar. Nenhuma decisão sobre o nosso dinheiro, ela é do nada. A gente sempre faz coisas com o nosso dinheiro que esteja dentro do nosso orçamento, sem que isso cause nenhum impacto negativo nas nossas finanças. Como eu disse lá atrás, eu tentava investir e guardar o que sobrava. O que eu fiz? Hoje eu inverti essa lógica. Hoje eu recebo, a primeira coisa que eu faço é pegar o valor ali do meu dinheiro e já mandar para a corretora, já mandar para a caixinha do Nubank, já mandar para qualquer lugar, investir esse dinheiro. Porque antigamente eu tentava fazer sobrar para investir. Hoje não. Hoje eu invisto e gasto com as minhas necessidades o que sobra. E isso que eu fiz de priorizar o meu dinheiro para os investimentos mudou muito a minha relação com o meu futuro. Porque, como eu disse para vocês, hoje aqui a gente consegue fazer as viagens que a gente tanto gosta. Por quê? Porque a gente prioriza isso. Porque isso hoje faz parte do nosso orçamento. A gente tem um valor que a gente investe para o futuro, a gente tem um valor para as nossas metas de curto prazo, um valor que a gente investe para que a gente possa viajar. E eu só consegui tudo isso justamente por priorizar o meu dinheiro. Isso que eu vou te falar agora, para mim, foi a coisa mais importante. Porque eu confiava apenas na minha memória para controlar os meus gastos. Não sei se você é assim, mas na minha cabeça eu tinha controle sobre tudo. Eu sabia o quanto eu gastava com uma coisa, sabia o quanto eu gastava com outra. Eu achava que eu sabia exatamente o quanto eu gastava por mês em tudo. Mas quando eu comecei a colocar no papel, quando eu falei pra vocês que eu conheci o Bruno, que eu entendi como é que ele fazia as coisas dele, como é que ele anotava e tinha controle dos gastos, eu comecei a colocar no papel todos os meus gastos. E assim, eu fiquei extremamente maluca. Foi tipo assim, um susto. Porque esses pequenos gastos que a gente não vê, então, por exemplo, vamos sair pra jantar um dia, vamos comprar um iFood no outro, acontece alguma coisa, eu vou na farmácia comprar um remédio. Gente, esses pequenos gastos, eles somam muito dinheiro se você não tem controle sobre eles. E eu não tô falando que você tem que ser tanguinha, que você tem que ser mão de vaca, que você não vai gastar com mais nada. Não é isso. Se você começa a anotar e ver o que é que você está gastando seu dinheiro, quantos streamers você assina e você não usa, tudo isso pesa no teu orçamento. Tudo isso pesa nas suas finanças. Às vezes você paga 30, 40 reais por mês de uma coisa que você nem usa. E como é que eu consegui mudar isso? Eu passei a anotar cada centavo e cada transação. Para ser sincera, no começo eu usava uma planilha, só que, fala sério, a gente tá em 2025.
Planilha em 2025, gente, é coisa do passado, né? Vocês concordam comigo? Eu detesto planilha. E eu vejo umas planilhas às vezes tão simples, assim, tão bestas, mas que não resolvem exatamente a tua dor. Porque você tem que ir lá, você tem que anotar, você tem que ver, você não sabe no final o balanço, quanto é que ficou. Hoje eu utilizo uma forma muito mais simples e muito mais rápida, que mudou 100% a minha forma de cuidar do meu dinheiro. Eu uso esse aplicativo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha a visão que eu consigo ter nas minhas contas aqui, porque eu consigo ver exatamente as minhas despesas e as minhas receitas. Eu consigo enxergar aqui o que é que eu tô gastando mais. E isso é muito importante para mim e eu acredito que seja para você também, porque pra gente conseguir ter controle do nosso dinheiro. Olha o orçamento que eu falei para vocês, que eu gosto de fazer essa divisão para eu saber exatamente o quanto eu posso gastar por mês. Porque se eu não sei o quanto eu posso gastar, eu gasto tudo. Por isso que é tão importante você conseguir montar um orçamento sobre o teu dinheiro. E aqui é o que eu falei para vocês que eu vou anotando todos os meus gastos, tudo que eu tenho para pagar entra aqui. Por quê? Para que eu consiga enxergar e ter um controle do meu dinheiro, porque não adianta nada eu trabalhar duro, ganhar dinheiro se eu não tiver controle sobre ele. Aqui, ó, como vocês podem ver, aparece aqui para mim o quanto eu ainda tenho restante, as minhas metas que eu mesma cadastrei aqui. O meu orçamento, ó, R$ 4.000 meu orçamento vai para despesas fixas. Aqui as despesas por categoria, R$ 4.000 vai para casa. Entendeu? Então, tudo isso aqui me ajuda muito a ter controle 100% do meu dinheiro, para que chegue no final do mês e eu não fique assustada com nada. Eu consigo realmente entender para onde é que o meu dinheiro está indo. Aqui no fluxo de caixa tem uma funcionalidade muito legal que eu consigo importar diretamente a fatura do meu cartão de crédito, o extrato da minha conta do banco. Só que eu prefiro vir aqui e cadastrar tudo de forma manual. Por quê? Comprei, anotei para que eu não esqueça, porque isso aqui também funciona no celular. Então faz muito sentido para mim, Tamires, ter essa ferramenta aqui. Parei de usar aquelas planilhas malucas de Excel, porque eu realmente consigo aqui ter uma visão muito mais clara e muito mais precisa do que é que está acontecendo com o meu dinheiro. Só para finalizar aqui, quando você começa a organizar a tua vida financeira, você nunca mais vai querer voltar para o caos. O controle financeiro, ele te traz uma leveza, uma vida tranquila, uma paz financeira que você nunca mais vai aceitar passar por qualquer transtorno financeiro de novo. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vou deixar aqui na descrição o link da ferramenta que eu uso. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa fazer sentido. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.